Hi everyone, meu nome é Cláudio Silva e no vídeo anterior nós abordamos alguns aspectos históricos da língua inglesa. É uma língua que muitos dizem ser estranha. Por exemplo, por que dizemos pineapple, abacaxi, se não há pine, pinho, e nem apple, maçã, em pineapple, em abacaxi? Não há presunto, ham, em hamburger, em hambúrguer. E também não há ovo, egg, em eggplant, que é berinjela. Estranho? Dizemos you drive in a parkway. Dirigimos numa via pública. But you park in a driveway. Mas estacionamos numa entrada de garagem, numa via que leva até a garagem. Então, you drive in a parkway, but you park in a driveway. Então, nós vimos que a história transforma a língua, seja qual for. No vídeo anterior falamos também do conhecido The Great Vowel Shift, que é a grande mudança vocálica. Foi aquele período que marcou a transição do Middle English para o Modern English. Mas não pensem que essa mudança foi rápida e foi homogênea, não foi não. Ela levou bastante tempo. E ela aconteceu em diversas etapas, em áreas diferentes das conhecidas Ilhas Britânicas. Essa grande mudança não foi homogênea de maneira alguma. Ela levou bastante tempo para que acontecesse. Ou seja, ela aconteceu paulatinamente. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na palavra kite, pipa em inglês, ela provavelmente seria pronunciada naquela época, antes da transição e durante ela, porque como eu disse, esta mudança não foi assim, no estalar de dedos. Kite era pronunciada como kit. E meat, carne, provavelmente como met. Então, a língua era falada e escrita de formas bem distintas. Eu fico aqui a imaginar Chaucer e Shakespeare lendo as escritas do outro. Eles não viveram na mesma época, mas eu fico a imaginar. Se um tivesse a oportunidade de ler o que o outro escreveu, provavelmente não se entenderiam. Uma outra coisa interessante é que hoje em dia o inglês é uma língua muito importante, É a língua dos negócios, é uma língua franca, uma língua universal. Mas naquela época o inglês era considerado uma língua rude, uma língua falada pela plebe. Quais eram as línguas cultas? O francês e o latim. Aliás, o francês teve uma importância muito grande na formação da língua inglesa como nós a conhecemos hoje em dia. Por exemplo, animais usados como alimento, uma vez abatidos, ou seja, transformados em carne, recebiam seus nomes em francês. Por exemplo, ovelha, lamb, era transformada, e ainda o em mutton, que vem do francês, mouton, que quer dizer carne ovina. O animal pig, porco, uma vez transformado em carne, ou seja, uma vez abatido, recebia o nome de pork, como ainda o Aliás, pork é uma palavra francesa, pork. Pensem em cow, vaca, o animal vaca. Quando convertido em alimento, quando abatido e transformado em carne, ele já não era mais chamado e já não é mais chamado de cow, e sim de beef. Beef, carne bovina, que vem do francês bœuf. Viram como o francês teve a sua importância na formação da língua inglesa? Agora, se vocês partilham esse amor que eu tenho pelos cães, vocês devem ter um. Eu, infelizmente, não tenho,
A minha não está mais aqui entre nós, está naquele grande canil celestial. Mas provavelmente alguns de vocês têm um Yorkshire. Ou será Yorkshire? Yorkshire ou Yorkshire? Pensem. A pronúncia correta é Yorkshire. Mas por quê? Por que Yorkshire? Uma questão de puro conservadorismo linguístico. Assim como outras palavras que designam lugares, como por exemplo Worcestershire, Lancashire, Leicestershire. A palavra Yorkshire, quando eu digo palavra, eu me refiro à pronúncia da palavra Yorkshire, foi estabelecida antes da grande mudança vocálica e assim permaneceu. Meus amigos, é a história moldando a língua inglesa. É a peste negra gerando migrações para áreas urbanas. A Guerra dos 100 Anos entre clãs ou famílias inglesas e francesas. Pensem na nobreza normanda, cuja língua materna ou cuja língua original era o francês, falando inglês com forte sotaque francês. Então tudo isso teve seu impacto, né, na formação da língua inglesa como nós a conhecemos hoje. Então, se você ainda acha que a língua inglesa é estranha, então podemos pelo menos admitir o seguinte, que tanto a estranheza quanto a beleza estão no DNA histórico da nossa língua inglesa. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, comentem, deem um like, compartilhem, aguardem o próximo vídeo, ok? Stick around, au revoir!